Povo de Deus, estamos aqui de volta. Graças a Deus o projeto está indo, gente. Eu estou muito feliz. E eu estou feliz porque tem muita gente que a gente vai conhecendo nessa caminhada. E hoje eu trouxe alguém aqui que, vocês vão ver, ele é super simpático, uma pessoa de Deus. Ainda está solteiro? Tô solteiro Tá ainda. solteiro, Tô tá solteiro, gente. Escolhi esperar. Olha aí, gente. Depois nós vamos deixar aqui o Instagram dele. Aí, se você já tiver ido em 3 conferências na igreja dele, se você tiver conversado com o pastor, jejuado aí uns 2 anos, pode A mandar gente começa a currículo. pensar. Mandar currículo com foto. Isso aí. Com foto. Isso aí, pra gente analisar. Brincadeira. Mas hoje eu tô recebendo aqui o Azaf. Prazer. Seja bem-vindo, Azaf. Que Obrigado. bom receber você aqui no Brasa Podcast. Isso. E, bom, se apresenta primeiro aí pro pessoal. Daqui a pouco a gente vai trocar algumas ideias sobre umas iniciativas que o Azaf teve, que eu achei muito legal, e nós vamos falar sobre isso. Isso aí. Gente, meu nome é Azaf. Minha primeira vez no podcast, né? Então, se eu fazer alguma coisa errada aqui, releva aí. Mas sou líder de jovens há 2 anos agora, completou 2 anos. Vim de uma liderança de Ministério de Mídia por volta de 5 anos. E hoje eu estou na frente de um dos projetos sociais lá da região. Sou do bairro Cabana, uma das maiores periferias de Belo Horizonte. E a gente tem visto Deus se manifestar naquele lugar, né? Nossa igreja, sou da Igreja Comunidade Evangélica Formosa, lá no bairro Cabana também, né? E assim, Deus tem nos usado ali para tocar aquela região e mudar a vida de muitas pessoas ali. E eu me dispus a fazer parte de todo esse plano de Deus, né? Muito bom. Ô Azaf, então vamos começar aqui falando como que você se converteu. Você veio de um lar cristão? Já. Muito legal. Mas como que foi essa conversão? Então, eu nasci já na igreja, né? O povo até fala que minha mãe é louca. Porque quando eu nasci, estava em época de acampamento, estava em época de carnaval. Eu nasci dia 4 de fevereiro. E aí, todos os parentes próximos eram da nossa igreja. E todos os amigos eram da igreja também. Estava todo mundo no acampamento da igreja. Aí, quando minha mãe teve alta, meu pai falou, não faz sentido a gente ficar aqui. Não vai ter ninguém para ajudar a cuidar, não vai ter ninguém para ficar com você e tal. Vamos pro sítio. Aí minha mãe teve alta, do hospital e já fomos direto pro sítio da igreja, pro acampamento. Aí tem gente que hoje às vezes fica meses dentro de casa guardando... Não tô falando que é errado não, tá, gente? Mas assim, era a época, né? Mas minha mãe foi comigo pro hospital e desde então tô na igreja. Você não nasceu na igreja, mas você nasceu e foi pra Isso, igreja. já nasci e já fui pra igreja. Então aí tem uns 21 anos que eu vou no acampamento sem faltar nenhum. Literalmente, do nascimento, né? Desde quando eu nasci. E como que você começou, assim, a liderar na igreja? Então, eu já fazia parte do Ministério de Mídia, né? Uhum. Deixa eu ver aqui. Eu entrei no Ministério de Mídia, eu tinha por volta de uns 12, 13 anos. E aí, as lideranças que estavam na igreja, a nossa igreja passou por um momento meio complicado e acabaram saindo algumas pessoas. E os líderes da mídia também saíram, junto com isso. E aí eu fiquei lá. Ficou eu e mais 3 pessoas no ministério. E aí meio que ficou no meu colo, assim. Eu, 14 anos de idade, não tinha mais nenhum líder e tudo. Aí o pastor falou, preciso de você que tá aí há mais tempo e tudo. E vamos pra frente. Eu falei, então vamos então. Aí eu lembro até que teve um evento lá na igreja que a gente chamava de MOB. Era uma mobilização dos ministérios de artes, que é louvor, dança, teatro e mídia. Uhum. E aí a gente ia para poder receber, porque geralmente a gente só serve, né? A gente só entrega. E nesse dia a gente ia mais para receber. Era ministrado muita coisa na nossa vida. E nesse dia, eu lembro que o pastor pediu para a gente orar pelo nosso ministério em determinado momento. E aí eu fui lá pro fundo da igreja, onde que tinha essa linha da mídia lá, ajoelhei na frente da portinha lá e falei, Deus, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei lidar com as minhas emoções, porque adolescente, né, gente? 14 anos de idade. Eu não sei lidar nem comigo, com os meus problemas, quanto mais lidar com as outras pessoas. Mas, a partir de então, eu falei, Deus, eu te entrego, que seja feita a tua vontade e vamos fluindo aí. E aí a gente foi construindo. Deus foi me orientando, foi me guiando ali, a gente foi construindo muito parceria com o nosso pastor e tudo. Ele incentiva muita gente, sabe? Sou muito grato pela vida do meu pastor Robson,
Sou muito grato pela vida dele, porque ele sempre me colocou para frente, sempre acreditou em mim. E a gente foi fluindo. E assim, depois de 5 anos, a gente saiu de 4 pessoas para um ministério de quase 30 pessoas, 30 membros só no ministério. E assim, não é numerolatria, mas a gente vê os frutos, né? Aquilo que a gente tem plantado, o que Deus tem feito, a gente vai construindo algo. E Deus foi muito bom com a gente, né? Um ministério que virou referência para o restante da igreja. Meu pai sempre me falou isso, né? Se organiza. Por mais que a igreja não esteja organizada, organiza aquilo que Deus colocou na sua mão. Que aí você vai começar a influenciar os outros ministérios também. E graças a Deus a gente se tornou referência dentro da nossa própria igreja. E essa organização, ela faz muito sentido porque Deus é assim. Então, se a gente pega lá no primeiro livro, em Gênesis, Deus já vem trazendo que ele vai ser organizado. Uhum. E ao longo de toda a lei ali, ele sempre vai falando, sejam igual a mim, porque eu sou santo, eu sou organizado. Sede vocês também, sede santos, porque eu sou santo. Verdade. E já no começo ele começa, eu sempre gosto de falar, né? Quem me ouve já sabe o que eu vou falar. Mas no princípio, Deus cria o princípio. Então ele cria uma organização. No princípio que Deus criou os céus e a terra. Mas na verdade, no princípio, ele cria primeiro o tempo. Uhum. E aí ele começa de uma forma organizada. Ele está fora do nosso tempo. Mas ele criou esse tempo e para a gente entender que existe um início, existe um meio. Não, gostei disso aí. Dá para fazer uma palavra disso aí. Eu Achei interessante, tá? Eu tenho, inclusive. Gostei. Mas é muito legal. E Deus, quando a gente trabalha organizado, eu acredito assim, poxa, esse pessoal está trabalhando como eu almejo, organizado. Então, vamos colocar mais aí nessa responsabilidade nessa turma, porque eu estou vendo que a organização leva realmente a bons frutos, né? Isso é muito legal. Também tem colhido frutos sobre isso. A gente, ano passado, tive alguns percalços aí no meio do caminho, a respeito do meu trabalho mesmo, mas aí, esse ano eu falei, não, eu vou pegar o pessoal e nós vamos fazer uma organização aqui. Gente, primeiro vocês da liderança e daqui a pouco nós vamos multiplicar para os nossos jovens e adolescentes. Isso, eu amo essa gestão, essa organização, assim. Eu sempre tento trazer muito isso para o pessoal lá da igreja. Mostrar que, tipo assim, tem que ser feito com excelência. Porque, às vezes, no mundo, você encontra uma determinada excelência em muitas áreas. Olha só o carnaval. Sim. Meu pai lá em casa, a gente fala direto sobre o Rock in Rio. Os caras já estão pensando no Rock in Rio daqui 2, 3 anos. E a gente não pode se organizar com aquilo que Deus colocou na nossa mão, sabe? Isso faz total diferença. Justamente, é muito bom. Mas, bom, para o pessoal que está ouvindo a gente aí, eu recentemente recebi uma indicação de uma ovelha nossa e aí a gente começou a nossa amizade, né? E aí eu chamei o Azaf para poder ministrar lá na nossa igreja, no culto de sábado, foi muito bênção. E aí ele contou um testemunho na célula uma vez que eu achei muito legal a iniciativa, que foi a respeito do futebol dos meninos. Conta a história aí pro pessoal. Então, depois dessa questão toda da mídia, só explicar o contexto para a gente chegar nessa parte. Depois disso aí, Deus foi me levantando como líder de jovens. Depois, se você quiser, até volto nesse assunto. E em meados ali de 2024, isso, mais ou menos meados de 2024, voltei do culto de semana da minha igreja, culto de quarta-feira. Estava num restaurante com os meus pais. E aí, quando a gente estava lá sentado, a gente já estava esperando o nosso lanche ficar pronto e tudo. Isso era de noite? Isso já era de noite, já era mais de 9 horas da noite. Por volta de umas 9 horas da noite. Passou um tanto de menino na frente, assim, do restaurante. A hamburgueria, na verdade. Passou um tanto de menino, assim, na frente. E aí, eles olharam para dentro, pra gente lá. Só tinha gente no restaurante, estava vazio. Dia de semana, né? A gente nem tem costume de fazer isso, mas nesse dia a gente foi. E aí, quando eles olharam para dentro do restaurante, assim, o meu olho bateu muito neles, assim, e meu coração já começou a queimar. O Espírito Santo já começou a ministrar no meu coração. Não entendi nada. Eu nunca fui a pessoa, tipo assim, falar... Porque eu acredito muito nos ministérios específicos, né, de Efésios. Evangelista, profeta, pastor, mestre e tudo. E eu sempre pensava assim, pronto, sou mestre e vou ficar na minha aqui. Quem é evangelista é evangelista. Eu não sou essa pessoa que vai evangelizar. Mas, nesse dia, foi diferente.
me deu essa coisa assim, no meu coração, assim, e os meninos passaram. Eu falei, deixa. Só que voltaram 2 desses meninos e entraram no restaurante e falou, ô tio, paga um sanduíche pra gente? Aí eu olhei pro meu pai assim, aí meu pai, não, a gente paga e tudo. Aí eu paguei um cachorro-quente pra um e meu pai pagou o cachorro-quente pra outro. E enquanto tava esperando ficar pronto, o Espírito Santo falou comigo, senta na mesa com eles. Eles estavam sentados numa mesa separada. Meu pai até tirou foto, filmou esse dia. Tem registro. Eu amo registrar essas coisas. Não para mostrar, mas para ter guardado, né? E aí, eu sentei na mesa com eles e a gente começou a conversar. E na minha cabeça tá assim, Espírito Santo, o que eu tô fazendo aqui? Que os meninos são esses que eu nunca vi na minha vida. Como é que eu converso? E umas gírias tudo diferente. E os meninos tudo sujo, tudo suado, e tudo com terra, não sei o quê. E tal. Quantos anos você tem mesmo? Eu tenho 21. Com 21 já tá com dificuldade. Imagina aí. Vou fazer 40. Esses dias nós estávamos... Só cortar aqui. Esses dias nós estávamos no culto caseiro, as meninas estavam me ensinando a farmar aura. Depois você pesquisa o que é. É a coisa mais besta da face da terra. Farmar aura? Farmar aura. Não, nem pergunte o que é. Eu sei fazer, mas não sei o que é, não. Às vezes tô até fazendo umas coisas erradas aí que eu nem sei o que é. Mas, enfim, tava dando uma divergência geracional ali. Aí eu tô assim, Espírito Santo, o que eu faço para poder ter o acesso, né, para a vida desses meninos? Aí, tirei meu telefone do bolso. Vocês perguntaram se eu tinha Instagram, tirei o celular do bolso. Na hora que eu tiro o celular do bolso, parou a mesa. Cara, você tem um iPhone que não sei o quê, e tal. Já começou a falar, já pegou, já começou a tirar foto. Quisemos tirar foto. Meu celular é cheio de foto desse. Aí já começaram a tirar foto e tudo. Aí eu, nossa, obrigado, Espírito Santo. Não falei não, né? Mas na minha cabeça, obrigado, Espírito Santo. Me deu um acesso. E ali eu ganhei um acesso à vida desses meninos. Desde então, a gente começou a conversar muito sobre... eu sempre muito intencional, tentando trazer eles para a igreja, mostrando o caminho de Deus para eles e tudo. Eles iam muito lá em casa. Porque, assim... Na realidade que a gente vive, muitos deles nem gostam de ficar em casa. Porque volta para casa, não tem a casa como um lar, né? Entendi. Vê muita bagunça, muita briga. Às vezes a mãe briga, o pai às vezes abusa. Ou então, às vezes, tem muito problema de relacionamento com os irmãos. Às vezes os irmãos e os pais são enfiados em drogas e tudo. E aí, eles passavam muito tempo lá em casa. Aí eu comecei a levar eles para a igreja, eles me pediam para ir para a igreja, eu nunca fui de chamar, eles sempre me pediram para ir na igreja. E eu lembro que 2 meses depois, 2 deles já foram, já aceitaram Jesus, já quiseram caminhar com Jesus, e foi algo maravilhoso. Só que assim, como a gente vem do meio muito carente, eu tive, e era a minha primeira vez, eu tive muito a impressão de que eles vinham por interesse, sabe? Sim. Me pedia para sair comigo só para me pagar um lanche. Queria ir lá em casa só para poder comer de graça. Então, assim, eu fiquei um pouco na defensiva enquanto a isso e acabou que eu me afastei um pouco. Isso foi 2024. Quando foi no ano passado, eu já não tinha mais muito contato com eles. Eu via na rua assim, cumprimentava. Mas quando foi no meio do ano passado, parei assim, sentei na minha cama, olhei para a janela. O céu, assim, tudo. Eu gosto de ficar viajando. Tem gente que acha que eu sou meio doido, mas eu ando viajando. Eu ando na rua até assim. Eu amo contemplar as coisas que Deus criou. Nossa, eu faço essas coisas. Eu olho pro céu, eu olho pra chuva, eu olho pra tudo. Contemplo tudo. Eu no metrô, meu filho. Outro dia eu fui no metrô, tava chovendo, eu olhava pra janela e a chuva caindo. O povo acha que eu sou doido, mas eu amo contemplar aquilo que Deus deu pra gente, né? Aí tem música que você sabe que combina com essas Com certeza. fases, né? Você encosta a cabeça assim no vidro do metrô. Tem uma música pra isso. Se você tá pensando, tem outra música. Eu já coloco o fone, já vou indo, meu filho, vou viajando. Mas aí eu tava nesse momento contemplativo, assim, com Deus. Tava olhando pra janela e aí falei, Deus, e aí? Porque até então, o que Deus tinha pra mim era que eu ia chegar na liderança de jovens, né? Só que aí depois, beleza. Qual que é o próximo passo? Porque sempre tem mais. O reino de Deus sempre tem algo mais. Falei, Deus, e aí? O que você quer que eu faço? Para onde você quer que eu vou? Qual que é a direção? E aí, da janela do meu quarto, eu conseguia ver o refletor da onde os meninos jogam. E aí eu lembrei, falei, caramba, tem esses meninos, né? A gente precisa alcançar a vida desses meninos. E aí eu falei, lá é lá que eles treinam. Isso aí Deus foi trazendo assim, me trazendo a memória, sabe? Falei, é lá que esses meninos treinam, aquele dia estava voltando do treino e tudo. Falei, eu vou lá amanhã. Eu mandei mensagem pra eles, que eu tinha o Instagram deles. Falei, vai ter treino amanhã? Eles vai. Tal que hora? 6 horas. Então, beleza. Desci lá, pertinho lá de casa, no quarto, 2 quarteirões pra baixo, assim. E aí, eu lembro que quando eu cheguei, não conhecia muitos dos meninos, só uns 4 ou 5. Cheguei lá, sentei no banco, fiquei olhando pro campo, assim, mandei mensagem pro Lucas. E aí, falei, Lucas, eu tô aqui,
Não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu só vim, Deus me mandou. E eu, gente, só um adendo, tá? Nunca gostei de futebol. Nunca assisti uma partida completa, só exceto quando eu fui no estádio, tá? Não jogo. O pessoal acha que eu jogo futebol, não jogo, tá? Não sou do esporte, sou do cara do computador mesmo, nerdão, que fica atrás do computador. Mas aí tava lá, assistindo um jogo de futebol sem entender nada. Não entendia nada. E aí, mandei essa mensagem pro Lucas. Falei, Lucas, eu tô aqui, não sei o que eu tô fazendo aqui. Aí o Lucas mandou uma mensagem, foi de Deus. Falou assim, eu não preciso fazer nada. Só amo a vida desses meninos. E muito menino. Muito menino. Mais, assim, tem uns 200 meninos fácil lá. Que é isso? No projeto. Assim, distribuído entre as faixas etárias, né? Que tem as subs. Mas é muito, muito menino, muito adolescente. Tudo da região. E aí, comecei a observar o jogo. Sentado, eu sozinho no campo lá. Não tem torcida nem nada. Nenhum pai vai pra ver e tudo. E eu tava lá. E aí, todas as vezes que os meninos percebiam assim, que os meninos davam um chute pro gol, faziam um gol, então dava algum drible, ou então fazia alguma coisa lá, que eu não sei o que é, porque eu não entendo de futebol. E aí eles vinham correndo pra grade e falavam, você viu? Você viu o que eu fiz? Você viu o chute que eu dei? Ficava, vi. E tudo. E aí Deus foi ministrando no meu coração, que eles precisavam de alguém só que olhasse pra eles, sabe? Que às vezes tá ali, vivendo a vida e tudo, e só precisa de um incentivo. Às vezes o pai deixa o menino ir, mas nem vai assistir um jogo. Sabe? Não tem um acompanhamento, não tem um cuidado, não, sabe? Não tem uma atenção. Às vezes só querem ser vistos, só quer ser ouvido. Sim. Sabe? E aí, falei, Deus, já que é isso, então vão. Arrumei o contato, nem lembro como, arrumei o contato do rapaz que organiza lá. E aí, mandei mensagem pra ele, eu falei, olha, pode parecer que eu sou meio doido, tá? Mas eu não entendo nada de futebol, nunca joguei futebol na minha vida, não me pede pra jogar e nem me pede pra treinar. Mas eu posso fazer parte do projeto de alguma forma, ajudando a vida desses meninos, visitando e tudo. Falei com ele, eu sou cristão, se você não concordar não tem problema, mas eu sou cristão e tudo. Eu quero acompanhar, eu quero ajudar a mudar a vida desses meninos, a mudar essa realidade aqui. Mandou real. Falei. E por dentro do meu coração batendo, falei, meu Deus. Aí... Ele, não, tranquilo, beleza, vão estar aí com a gente e tudo. E aí eu comecei a ir. Só tá lá, só ir. Descia, ficava lá sentado, vendo os meninos, conversando e tudo. E aí foi fluindo. 6 meses depois, agora no início do ano, ele me chamou. Agora eu faço parte da mídia lá do projeto, uma área que eu já domino, né? Muito Faço legal. os stories, tudo, e os posts do Instagram do projeto. E tamo lá. E Deus tem mudado a vida daqueles meninos. E qual que é o arroba lá do projeto? É grande. Deixa eu olhar aqui que eu falo pra vocês. É porque o projeto chama Amigos da Vila. Nós vamos deixar no link ali também. Isso, quer ver? da- Deixa eu achar aqui agora. Oficial _ Amigos da Vila. .adv. Eu falei que era grande. Nó. Ainda tem um ponto. .adv, que é a abreviação de Amigos da Vila. Tá vendo? Mas projeto muito lindo, gente. Tem sido sensacional acompanhar esses meninos lá. E não é só futebol, tem vôlei também. Muito legal. E você também viaja ou eles não viajam? O projeto. Nos jogos e tudo. Então, tem jogos que são fora, né? Dos campeonatos que eles participam lá, tem jogos que são fora. Eu não cheguei a ir pra fora com os jogos, com os jogos deles lá. Mas todos que tem, que é lá no bairro mesmo, eu vou. Assim, Entendi. eu faço as fotos do evento, tudo. Inclusive, eles ficam super felizes com as fotos, porque todo lugar que vai é cobrado, né? Ele tem o link lá que o cara manda o QR Code pros meninos, os meninos entram, tem que pagar nas fotos. Aí você fica perguntando se eu vou cobrar, fala que não, você tem que cobrar, você tem que ganhar dinheiro, tá? Não sei o que. Falando, não, isso é pra vocês mesmo, tudo. Minha forma de ajudar E eles vocês. postam as fotos. E até perdendo o jogo, assim, porque até perdendo o jogo eles postam como se tivesse jogado horrores, sabe? Coloca a musiquinha lá, marca o projeto, me marca e tudo. É o máximo, gente. Lidar com esses meninos tem sido o máximo. Não, mas aí você não sabe se jogou bem ou mal, né? Não, mas Perdeu, mas tá nem aí. Eles postam lá como se tivesse, nossa Deus, é Europa. não, mas é legal. Assim, uma coisa que eu observo é que no nosso chamado, Deus sabe. Deus sabe o que é. Verdade. E na grande maioria das vezes, nós não. O passo é de fé. Uhum. Mas uma coisa que eu vejo é o nosso chamado, na verdade, não é para ser o pastor, o líder, o missionário, o obreiro, não sei o quê. É para ser o obediente. Então, quando a gente obedece, né? E é uma coisa maluca, mas mesmo sem saber, Uhum. é muito doido. As coisas acontecem.
E flui. E flui, justamente. Isso é bem, bem legal. Você estava falando na sua conversão, eu lembrei que Deus também uma vez me mandou e falou, ó, vai ali pro outro lado da rua e você vai ler a Bíblia lá no banco da praça. E tipo assim, a primeira vez, depois de muito tempo, que eu não sei porquê, mas eu acho que era greve, não sei, não lembro. Mas eu sei que a gente estava saindo no intervalo, e eu estudava de manhã, então eu acordava muito cedo. Aí no intervalo já não tinha, depois do intervalo não tinha mais aula. Aí eu saía, né? A escola era liberada. E eu fui andando até o meu ponto de ônibus, chegando lá morrendo de sono, falei, nossa, hoje eu vou chegar em casa e vou dormir. Aí ele foi, vai ali e lê a Bíblia na praça. Eu falei, não é possível. Hora dessa? Uma hora dessa eu tô a fim de dormir, chegar em casa logo, né? E tipo assim, pra complicar a situação, isso nunca acontecia. O ônibus começou a vir. Eu falei, não, mentira. O ônibus já tá vindo, eu fico aqui meia hora esperando o ônibus. No dia que eu No resolvo. dia que eu tenho a oportunidade de dormir até um pouquinho mais. Aí eu falei, não, isso é coisa da minha cabeça, vou dar sinal. Aí deixei o ônibus passar. Aí eu falei, ai, então vamos embora. Agora. Fui lá pro outro lado da praça. Sentei no banco que a minha cabeça, né, tava mandando. E aí eu comecei a ler a Bíblia. Fui lendo. Aí eu olhava pro lado, ninguém. Aí descia gente do ônibus, ninguém sentava no banco. Até que desceu uma pessoa e sentou. Mas ela não sentou muito perto de mim, né? E aí eu olhei pra ela, ela olhou pra mim. Falei, agora, né? Nada aconteceu. Aí eu falei, então vou continuar lendo a Bíblia. Eu vou ler aqui só mais um capítulo e vou embora. Aí, quando eu falei isso pra mim mesmo, ela falou assim, você tá lendo a Bíblia, né? Eu falei, tô. Você pode ler pra mim? Olha pra você ver. Porque eu tô passando uns momentos muito difíceis lá em casa. O homem que eu arrumei, ele abusou da minha filha. Nossa. Então, tipo assim, independente se Deus me chamou pra estar no louvor, pra estar na liderança, para ser... O meu chamado era obedecer. Verdade. E pela obediência a gente viu que, né, teve um acontecimento, um mover ali, um fruto. Aí eu falei com ela e tal, tudo mais. E nessa hora a gente fica assim, né? Meu Deus. O que a gente fala? Porque a gente não passou pelo que a pessoa passou. É só Deus pra dar graça mesmo. Justamente. Com os meninos lá é a mesma coisa. Às vezes chega com situações assim que eu falo, igual essa semana mesmo, tem um dos meninos lá que os 2 irmãos dele foi preso, aí a mãe viciada, sabe? Aí, tipo assim, essa semana o outro irmão dele foi preso. Aí você fica assim, gente, o que você fala pra uma criança dessa? Pra um adolescente desse, sabe? É umas coisas, é só Deus pra dar graça mesmo, pra mudar. Porque, nossa Deus. E aí, nessa obediência, eu vejo que o nosso papel é justamente pesquisar o que a gente, né, que tiver ao nosso alcance, ok, o que tiver nas mãos de Deus, ele vai nos usar. Mas o que está ao nosso alcance para a gente fazer para ele não ser o próximo preso, né, da família. Verdade. Mudar isso, quebrar esse padrão. Justamente. Como que você age com os meninos assim? Como que você vai plantando a palavra? Então, eu carrego muito pra mim, assim, porque às vezes as pessoas pensam que, assim, todas as pessoas que você encontra na rua, você já tem que pegar e já colocar ela dentro do ambiente de igreja. Eu vi na prática que isso não funcionou. Na primeira vez dessa vez, depois que eu voltei, que eu já ingressei no projeto, eles começaram a me pedir para ir na igreja de novo. E eu peguei e levei no culto de jovens. Só que assim, aí já junto o espiritual. Nossa luta não é contra carne nem sangue, né? Já junto o espiritual. E aí já cai matando em cima da vida dos meninos. E assim, os meninos não têm nenhuma passagem assim, por igreja, nenhuma base. Alguns têm, outros não. E aí levei pro culto de jovens. E aí a gente tava lá e tudo chegou, e eles ajudando a arrumar as coisas, que eles são muito proativos. E brincando e tal, que a gente monta um ping-pong lá antes do culto e tal, eles jogando e tal. Na hora do culto começar, deixa eu ligar pra minha mãe, tem que mandar mensagem pra minha mãe e tudo. Aí eu ligava a internet pra eles, colocava no celular e começava a jogar na hora do culto, e o louvor rolando, e conversando. Aí um deles, nesse dia, eu não conhecia. Na hora que eu fui buscar, apareceu mais um. Falou, posso também? Eu falei, então vem, vai, entrei no carro. Aí fomos, foi todo mundo pro carro. E esse que foi, ele é diagnosticado com autismo também. Aí, assim, já a gente não tá preparado para isso.
E aí, inclusive, se preparem, viu? Porque todo tipo de situação pode acontecer. Mas não deixa de fazer, por isso também não. Aí a gente foi, e esse menino, ele mexendo com as meninas todas da igreja, assim, uma situação bem complicada. E aí, conversando o culto todo e tudo, isso tudo no louvor. Foram lá no fundo, pegaram a bola de futebol, que eu nem sei de onde que apareceu a bola de futebol. Começaram a chutar a bola na hora do culto. Aí eu tô assim, meu pai, o que eu vou arrumar com esses meninos? E aí, isso era 3 só. Aí, beleza. Na hora que foi começar a palavra, eu falei, vamos lá em cima. Que eu fui pegar a bola deles, eles me deram uma caneta no meio do culto. O povo, todo mundo começou a rir. Eu falei, não, vamos subir, vamos lá em cima, vamos lá em cima. A gente subiu lá pra parte de cima da igreja lá. Comecei a conversar algumas coisas mais na prática com eles, algo que eles possam ter vivido, algumas histórias mais... Tipo assim, se você fala pra eles, Davi e Golias, não sabe. Noé, Adão e Eva. Só sabe que, tipo assim, Jesus morreu na cruz. E Adão e Eva, a Eva mordeu a maçã. E nem sabe se foi maçã. Só isso. Aí eu subi com eles, comecei a conversar e tudo. E aí, muita bagunça, não queriam parar. Um começou a bater no outro e tudo. Aí na hora, eu falei assim, não é isso. Ainda não é. Igreja, não funciona. Peguei eles, fui embora com eles mais cedo para casa. Fiquei bem chateado esse dia, porque foi muito fora daquilo que eu esperava. Porque eu esperava que eles iam chegar, iam ter uma experiência com Deus, ia mudar a vida deles ali, mas não foi muito dessa forma. Levei eles para casa, eles ficaram super chateados também que foram embora mais cedo, porque eles não entendiam qual era o propósito deles estarem ali. Levei eles para casa, deixei eles lá e na hora que eu tava voltando, eu voltei chorando no carro. Parei na porta da igreja, o culto ainda não tinha acabado, falei, Deus, eu prometo que eu tô tentando, mas não entendi ainda. Sabe, tá muito difícil. Eu quero que esses meninos tenham um encontro com Deus e tudo, mas eu não vou desistir. Eu quero. Eu falei com Deus, eu quero muito desistir, mas eu vou continuar obedecendo, Senhor, porque eu sei que minha vida não vale nada. De mim não sai nada de bom. E aí, desde então, eu comecei a acompanhar de perto, no ambiente deles, no futebol. O próprio treinador lá, o Denilson, ele falou, traz uma palavra aí uma vez no mês os meninos e tudo. E aí, na troca de turnos, porque tem os meninos mais velhos e os meninos mais novos. Aí, na troca de turnos, das subs, junta todo mundo e aí eu dou uma palavra. Aí eu comecei. E aí, nesse primeiro dia, alguns já pediram para orar pela família, né? Aí eles começaram a ir mais lá em casa. E chega lá em casa, tipo assim, hoje, graças a Deus, a minha casa é uma casa boa, uma casa grande e tudo. Eu tenho estúdio onde eu gravo os meus vídeos lá e tudo pra internet. E eles chegam, eles veem aquilo ali e ficam maravilhados. Mas eu falo, olha de onde que Deus me tirou. Eu morava lá no meio da favela, sabe? Debaixo da casa dos meus avós, dentro de um beco e tudo. E começa a contar as histórias de como eu vivi e como eu enxergo Deus, sabe? Como eu enxergo Deus em meio a tudo. Que às vezes as pessoas acham que a gente só pode enxergar Deus dentro da igreja. Aí é essa coisa, fala, velho, eu falo com eles, fala bem de jeito mesmo, fala, velho, vocês não estão entendendo nada, mas eu vejo Deus no céu, sabe? Eu vejo Deus numa água que eu tenho para beber, numa cama que eu tenho para dormir. E eu começo a mostrar isso para eles e eles começam a ficar loucos. Né? Esses dias eu até uma palavra para eles. Eu me vesti, assim, coloquei uma blusa de time, que sempre usa blusa de time, coloquei um Juliette. Cheguei lá igual um malandro, assim, no culto e tudo, na célula que a gente fez lá em casa. Falei, olha, tal, não sei o que. Comecei a falar com um jeitão, cheio de gíria, assim, pra eles. Falei, olha, esse sou eu. Aí eles, não. Falei, pois é, você não precisa se vestir de nada além daquilo que você é. Você não precisa se fantasiar de alguma coisa que você não é para tampar suas dores e tudo, sabe? E nesse tipo de coisa eu tenho visto que tem alcançado a vida dos meninos. De uma forma diferente daquilo que eu esperava. Entendi. Mas no fluir daquilo que Deus tem trazido, assim. E é legal que esses dias a gente teve lá na igreja, até o seu pessoal tocou lá com a gente, né? Foi Muito mesmo. bom. E esse dia foi um dia solene, né? Então a gente juntou a liderança da igreja, abriu para a igreja também. Mas a gente estava fazendo um dia de consagração. Então o que foi esse dia? A gente um dia de buscar, de se consagrar mesmo, tanto é que teve muita gente que fez jejum, né, e tal. E se arrepender. Então, tudo aquilo que a gente não andou conforme Deus estava traçando para nós, então a gente entende que foi um erro. Então, a gente foi ali para se arrepender intencionalmente dessas coisas. E aí, Deus colocou uma palavra no meu coração que é justamente isso.
no trabalho, Deus cuida da gente. Então, a gente está ali trabalhando e Deus está trabalhando em nós. Nó, e como? Meu Deus. Então, assim, o que você está falando aí, eu estou enxergando completamente porque eu sou esse cara que veio da igreja. Eu também nasci um lar cristão. Então, eu sei da liturgia. Eu sou esse cara. Mas, ultimamente, eu estou sendo muito confrontado a isso. E aí, Deus está trabalhando em mim que, tipo assim, não é trazer fazendo discípulos, é ir, aí você faz o discípulo lá, Depois aí ele... depois você traz ele aqui para a gente ter esse momento de congregação, de comunhão com os outros irmãos. Então todo mundo vai aprendendo lá fora mesmo. Isso. Aí eu falei, nossa, no trabalho Deus vai cuidando das pessoas que a gente está trabalhando, mas também vai cuidando da gente. E vai mudando a gente. Vai mudando porque a nossa visão é errada. E a gente não sabe como fazer. A gente só tem que literalmente obedecer. Mas quando a gente começa a trabalhar e Deus vai mostrando, tipo assim, uma outra perspectiva, a gente fala, poxa vida, e eu achando que só desse jeito que funcionava. Só assim que é o certo e tal. E aí Deus colocou isso no meu coração, olha, no trabalho todo mundo é cuidado. Falei, Deus, verdade, então eu estou precisando de mudar algumas perspectivas, mas vamos embora. Mas muito legal. E assim, tomara, gente, que essa moda pega, tá? Tomara que você faça aí no seu bairro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Na cidade, né? Às vezes uma pretensão, outra pessoa de outra cidade ouvir, mas se ouvir, se você fizer, glória a Deus. Às vezes Deus está colocando isso já no seu coração. Mas assim, uma dica para quem está se interessando a trabalhar com a galera, né? Cumprir o ID. O que você acha que a pessoa deve fazer para tentar conquistar essa galera que Deus está colocando no coração? Tipo assim, como foi, né, na sua experiência? Boa pergunta. Eu acho que tem até um texto, eu não vou lembrar onde está, mas fala assim: fiz-me louco para com os loucos, para de alguma forma ganhar aquelas pessoas, né? E a dica é essa: faça-se de doido para com os doidos, entendeu? Igual os meninos amam futebol, de paixão, e joga mesmo. Qual que é o seu sonho? Ser jogador de futebol, todo, 100%. Ah, mas se não der certo, não sei. Então, assim, vamos entrar no mundo deles. Seja qual for a sua realidade, entra no mundo de quem você quer ganhar. Ah, mas eu não gosto do que a pessoa gosta. Não estou falando que você tem que também entrar nos mesmos pecados que a pessoa cai, não. Não é assim, não. Mas entrar no contexto que a pessoa está inserida. Igual os meninos ali. Eles estavam inseridos no contexto de esporte e tudo. E gostam muito de andar de bicicleta e tal. E eu tinha bicicleta lá em casa, só vivia parado. Então, desde então, comecei a andar de bicicleta. Comecei a ver mais jogos de futebol. Comecei a acompanhar mais, estar mais lá junto com eles, né? Eu lembro que uma vez a gente foi num culto caseiro lá na região, de um amigo meu. E aí eu fui, a primeira vez que eu fui, falei, culto, né? Por mais que seja em casa, é culto. E a casa era de um desses meninos, a casa dentro de um beco, lá na região lá. Uma casa dentro de um beco. E aí, cheguei lá todo arrumadinho. De calça, de tênis e tudo. Blusinha de frio, não sei o quê, tal, biblinha, reloginho, correntinha, tal. Aí na hora que eu cheguei, primeira coisa que os meninos falaram: pra que você veio de tênis? Aí eu olhei pra mim e falei, poxa, chegou a matar a pau hoje. Pra que você veio de tênis? Aí eu falei, poxa, aí eu comecei a reparar, eu falei, tem que me inserir no meio deles, assim. Eu acho que isso é fundamental. Se adequar ali àquele ambiente ali e tentar entrar no mesmo ambiente, contextualizar a sua vida com a deles, assim, para tentar trazer. E mostrar que por mais que esteja daquele jeito hoje, Deus é capaz de mudar. Sim. Por mais que... É uma coisa que eu sempre falo, que às vezes, principalmente em zona periférica, né? Às vezes os jovens e tudo, eles admiram quem? Bandidos, marginais, prostitutas e tudo. Armas, correntes, carros, bolos de dinheiro. E aquilo ali para eles é a vida, sabe? Nasci num beco, vou crescer num beco, vou morrer num beco. Mas eu acho que não é assim. Deus nos criou para prosperidade, para abundância, né?
uma alta medida, né? Algo grande Deus tem para nós, um novo propósito, sabe? Então, eu creio muito que Deus pode mudar a vida de qualquer pessoa, basta a pessoa querer. Então, hoje, a minha vida pode estar dessa forma. Igual os meninos falam, mas é que a minha vida não muda. Eu falo, não muda hoje. Mas daqui a um tempo, pode ser que seja diferente. Você vai poder olhar para trás e dizer, olha de onde Deus me tirou. Aí você vira uma testemunha. Aí você vira uma carta viva daquilo que Deus pode fazer. E aí você mostra para o mundo, olha de onde Deus me tirou. Que as pessoas, que Deus é esse? Esse é o meu Deus. O Deus que muda a minha vida. Que mudou a minha vida. Que aí você para de falar, olha o que Deus fez na vida do outro. Não, olha o que Deus fez na minha vida. Aí é diferente. Eu também vejo que... pegar o exemplo de Jó, né? Que no final, no final do livro, Deus já tinha feito ele restituiu e tudo mais e tal, né? Mas é muito interessante porque Jó fala uma coisa que eu acho que é a chave ali do livro. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E aí eu tomei muito isso como a melhor coisa do mundo. Porque é o lugar de onde a gente não deveria ter saído, da presença. Verdade. E aí, quando Jó fala isso, ou seja, agora ele já não era um só de ler, um só de cantar músicas, um Deus que a gente canta as músicas sobre ele, um Deus que a gente lê lá na Bíblia sobre ele, que tem muito poder, a palavra, né? E eu amo a palavra. Mas é um Deus que eu estou vendo, ou seja, eu estou aqui na presença. Eu estou no lugar onde é o mais próspero. Em todo o tempo. Mesmo eu sendo pobre financeiramente. Verdade. Mas eu estou nesse lugar que é o mais... a minha prosperidade é estar com esse Deus bom e não a boa vida. E eu acho que a gente trabalhar para que esses jovens, adolescentes, né, consigam enxergar isso é o grande trunfo. A gente fala, nossa, agora sim. Deus atuou na vida dele porque ele começou a enxergar Deus. Doido demais. E você tem formado ou pensa, né, em formar algumas pessoas para estar com você? Porque uma coisa que eu percebo é que você nunca anda sozinho. Você até mandei a mensagem para ele, gente. Ô, Azar, vamos gravar um podcast e tal. Achei legal esse projeto aí, não sei o quê. Vamos falar sobre ele. Vamos. Mas eu posso levar algumas pessoas comigo? Pode, tranquilo, cabe lá. Não, é porque eu nunca ando sozinho. Eu achei isso muito doido. Então, eu penso muito nisso. Porque com o Ministério de Mídia, eu demorei muito tempo para entender que uma hora ia passar, né? Seja onde você estiver, no carro que você estiver ou não, na igreja, o ministério que Deus te chamou, uma hora vai passar. E nada é seu. É tudo de Deus. Então, assim, logo que eu assumi os jovens, eu falei, preciso fazer diferente. Eu preciso formar pessoas. Porque no Ministério de Mídia não foi muito assim. Por muito tempo, assim, mais pro final que eu comecei a formar algumas pessoas, mas acabou que não deu tempo, porque Deus já estava me chamando para outra coisa. Mas, enfim, eu já pensei, eu falei, preciso ter gente comigo o tempo todo. Né? Logo depois que eu assumi o Ministério de Jovens lá da igreja, a gente já formou uma outra equipe, porque tinha uma equipe antes com a outra liderança. Eu falei com eles, quem quiser continuar, fica no grupo aí, no WhatsApp. Eu falei, que vai ser a minha resposta. Quem não quiser, sai. E a gente tinha muito problema, assim, com muitas pessoas estavam feridas, enfim. E aí, na hora que eu falei isso, saiu todo mundo. Aí eu, meu Deus, fiquei sozinho. O que eu vou fazer? E aí, fui orando, falando, Deus, me direciona as pessoas certas e tudo. E aí Deus, aos poucos, está colocando as pessoas junto comigo. Nessa missão lá mesmo, a gente tem um ministério dentro do Ministério de Jovens que se chama JF, que é o Ministério de Jovens da Igreja, é Juventude Formosa, é JF. E aí, esse Ministério de Evangelismo dentro do Ministério de Jovens é JF por aí. Que aí a gente sempre está fazendo alguma ação, evangelizando na rua, então fazendo alguma visita, indo atrás daquelas pessoas que se afastaram e tudo. Essa semana mesmo, ontem à tarde, a gente teve um encontro com uma das meninas que estão afastadas. Chama JF por aí mesmo? Por aí. Vou por aí, tô muito indo. Muito bom, muito Olha bom. O criativo ali que criou o nome, é o Lucas. É mesmo? É. O Lucas é da minha equipe, então. Gostou, fi.
Gostou. Esse aí, meu filho, é criativo, mas assim, às vezes ele fala umas coisas, ninguém dá ideia, mas se você prestar atenção, valoriza, tá? Essas pessoas que às vezes ninguém dá ideia, valoriza, porque uma hora você vai precisar delas. E o Lucas é uma dessas pessoas, a Bia também, a Duda, as meninas que estão com a gente lá, né? Porque antes de eu ter esse contato com os meninos do projeto, a gente tem uma outra igreja lá em Esmeraldas também, que fez 2 anos agora, semana passada. E eu sempre sozinho também. E com meninos, sempre acaba vindo algumas meninas e tudo, e eu precisava de meninas. Aí eu comecei a trazer gente pra perto. Falar, ó, quem quer? Preciso de quem quer. Ah, não sei fazer. Não importa. Eu preciso de quem quer fazer. Aí igual eu falava com as meninas, só vai lá no treino. Vai lá pra você ver como é que é. Esses dias a Bia até falou comigo. Falou, olha, eu achava que a fulana nem gostava de mim. Aí esses dias a menina foi no culto, essa menina. Ela falou que tava esperando por ela. Ela falou, gente, eu achava que ela nem gostava de mim. E só de eu estar lá, a menina já me ama, já, sabe? Então, assim, a gente tem formado pessoas, a gente tem trazido para perto e a gente tem aprendido junto. Porque às vezes a experiência que outros têm, a gente não tem, e a gente vai somando, a gente vai compartilhando daquilo. E Deus tem formado muito isso dentro de nós. Esses dias mandaram uma mensagem lá no grupo dos jovens que estavam evangelizando. Eu nem sabia. Eu falei, glória a Deus por isso. Deus abençoe, sabe? Evangelizando a vida de outras pessoas que já saíram da igreja, que tem muito tráfico lá na região, né? E tem um dos nossos irmãos que está envolvido muito com isso. E eles mandaram a mensagem lá no grupo e tal, que um dos nossos jovens tem 15 anos. Tem uns 15 anos, estava evangelizando ele. O homem já velho, já tem 50 anos de idade, lá viciado, e o menino evangelizando eles. Eu falei, é isso que eu quero, sabe? É isso que Deus tem para nós, sabe? A gente formar novas pessoas. Porque se eu ficar carregando algo só para mim, quando eu morrer, acabou, entendeu? Sim. A igreja, o corpo de Cristo, ele é algo geracional. Né? Não é à toa que o nosso Deus é o Deus de Isaac, Abraão, Isaac e Jacó, né? Abraão, Isaac e Jacó. Então, assim, é algo geracional. Então, a gente não tem que guardar só pra gente. Tem que estar sempre formando gente. Justamente. E, além disso, também trabalhar com amigos, né? Sim, nossa, precisa. Saúde emocional, mental, tudo amigo ajuda. Você tem com quem desabafar? Tem, a gente conversa muito. Nossa, Deus, tem que ter, gente. Tem que ter. Esses dias eu vi um vídeo na internet que falou assim: você tem que ter a regra dos 8 minutos. Você chega pra pessoa e fala assim: você tem 8 minutos. Porque 8 minutos é cientificamente comprovado que se você passa 8 minutos conversando com um amigo, sua cabeça volta pro lugar. Porque às vezes você está desorientado e você consegue focar de novo naquilo. Então eu valorizo muito a amizade. Muito, muito, muito. Quem me conhece sabe, eu não gosto de ter problema com ninguém, porque eu sei que quando eu preciso da pessoa, eu vou ter a pessoa comigo, sabe? Família. Às vezes a gente se entrega demais pro ministério, foca muito, igreja, 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 igreja. Esquece da família. Meu pai sempre falou muito isso comigo. Meu pai é minha referência, meu pai e minha mãe. Falou, você precisa ter um tempo com a sua família. Então, um final de semana, vamos lá para minha avó, vamos lá para minha avó. A gente vai lá para casa da minha avó, temos o contato com os nossos primos, a gente fala de Jesus para eles também, que não são todo mundo que são crentes. Então, assim, aonde que a gente tiver, a gente tem que ter essas pessoas assim de apoio, de sustento. E como que vocês fazem assim, agora já mudando Uhum. o local, como que vocês fazem lá na sua igreja? De Tipo assim, com relação aos jovens, os cultos, tem célula, como que culto todo funciona? final de Então, semana. quando eu assumi, foi ali virada de 2024 para 2025. A gente tinha uma juventude um pouco ferida com algumas coisas que aconteceram antes. Graças a Deus, é o que eu orava muito. A nossa antiga liderança, ela terminou a liderança bem. Porque a gente tinha enfrentado muitos problemas e eu vejo que não era nem culpa da liderança, era algo de divergência geracional mesmo. Uma geração não estava mais compatível com a outra. E eu sempre orava para Deus, que Deus já estava falando isso comigo, que poderia assumir. E eu falava, Deus, eu quero que a outra liderança termine bem, não deixe que eles terminem mal vistos e tudo. E graças a Deus, o último ano da nossa antiga liderança foi sensacional. Foi um dos melhores anos que a gente teve e tudo. Mas a nossa juventude estava um pouco ainda meio deslocada, assim, estava todo mundo meio pulverizado, sabe, meio sem propósito. E aí, logo que eu assumi, eu falei, não, peraí, vamos organizar. Aquilo que a gente falou, né? Vamos organizar. Estamos tentando implantar ainda as faixas etárias, porque a cada ano que passa, o conflito geracional tem sido mais próximo. Se você pega um adolescente de 12 anos para conversar com um de 15, já é completamente diferente.
Então, a gente separou por faixas etárias jovens adultos, que a gente chama de UP, os jovens universitários, que é de 18 até 25, que é o Next, e a gente tem os adolescentes, que é de 12 a 17 anos, que é o Teens, né? Os Teens. E aí, a gente tem trabalhado dessa forma, né? Com os adolescentes, a gente já conseguiu aplicar a célula, inclusive o Lucas, que está na frente dos adolescentes lá, e tem funcionado muito, eles têm gostado demais, assim, e eles já estão se desenvolvendo, inclusive esse movimento que tem vindo da juventude tem vindo mais dessa nova geração. Sim. Acredite na nova geração, nada está perdido, Meu tá? pastor, quando eu era adolescente, ele sempre falava uma coisa: adolescente é um potencial que não Demais. pode ficar parado. Ô, meu filho, a gente. Porque se não gastar a energia dele ali na igreja, vai gastar no mundo, entendeu? Exatamente. Então você tem que gastar a energia dele ali. Todo dia que tem que ir pra igreja, a gente chama os meninos, fala, vão. Igual no dia que a gente foi lá visitar vocês, eu chamo eles, eu mando lá no grupo, quem topa é eles que vão e tudo. Aí o pessoal mais velho já tá meio cansado, sabe? Já quer ficar ali, receber o cultinho dele ali bonitinho e tudo, fazer a coisinha dele ali. Mas tem funcionado. Cultos, a gente faz 2 cultos por mês. Meu sonho é a gente chegar num dia que a gente vai fazer um culto todo por semana. Mas ainda não temos pessoas ainda. A gente ainda está no processo de formação. Mas creio que está próximo. Né? 2 cultos por mês, um no segundo, outro no quarto sábado do mês. E a célula de 15 dias. Com os jovens mais velhos, a gente costuma fazer uma visita. A gente dá uma saída depois do culto e tudo, mas sempre mantendo contato. E porque a gente é muito próximo, acaba que não tem essa necessidade de ter uma célula. A gente está tentando, mas ainda não conseguimos, né? Até porque nem tudo é tão fácil assim, tão perfeito. A gente está tentando encaixar isso tudo aí. Entendi. Pô, muito legal. E lá na igreja a gente também tem esse lance com os adolescentes, que assim, o ministério, por enquanto a gente está junto, né? Adolescentes e jovens. Até mesmo porque a gente não tem muitos jovens, jovens adultos, assim, 28 mais. Uhum. Tem um só. E os adolescentes, cara, eles pegam para fazer e vai. É uma Porque eu potência. vejo Nossa, que. eu amo adolescente. Eu também gosto mais de trabalhar com eles. Que, tipo assim, a galera tem tempo. Se você for me pegar ali, Thiago, tá, eu vou ir, vou me esforçar bastante e eu vou. Uhum. Mas eu tenho minha esposa, aí tem minhas 2 filhas, aí tem o trabalho, aí também tenho a parte da igreja, além do Ministério de Jovens e Adolescentes. E você fala com o menino, se eu mandar mensagem agora, e aí, o que você vai estar fazendo aí agora? Olha, eu tô na aula, mas 5 horas eu saio. O que você quer? É tipo assim. Vão, então vão. Hoje mesmo tem célula. Então a galera, eu já sei que nós vamos ter célula lá. Uhum. Mas assim, os meninos são muito proativos e isso é muito legal. Eu acho que vale a pena, né? A gente investir nessa meninada aí para poder. Porque daqui a pouco é o que você estava falando. Ninguém é eterno em lugar nenhum. Não. Ou vai morrer, ou Deus vai colocar outro mesmo, Transicionar. que é o natural. Uhum. Então, tem que trabalhar aí mesmo com essa galera para que eles, quando chegar a vez deles assumirem, pô, já tem uma vivência, né? Verdade. E você entender também com o que você está trabalhando, né? A situação que você está. Né? No curso que eu fiz, eu sou formado em liderança de jovens pela Igreja da Cidade, lá de São José dos Campos. Ah, tá. Nossa, igreja fantástica, referência lá Eu pra fui lá gente. numa conferência. Abriu agora, final do mês agora, a gente vai estar lá na conferência lá de novo. Eleve Conference. E assim, no curso que eu fiz lá, eu aprendi muito isso, porque cada faixa etária, você tem que saber extrair o melhor. Por exemplo, adolescente. Igual você falou, tem muito tempo, Uhum, mas já não tem um nível de comprometimento tão grande. sim. É do fogo. Você joga um foguinho ali, eles acende, vai e faz. Mas assim, se você precisar uma coisa de rotina, não consegue. Né? Por isso que é mais difícil uma leitura de Bíblia. Entendeu? Tem uma rotina de oração, uma rotina de devocional, que já é diferente dos jovens universitários, que já estão ali mais de 18, já está buscando uma consolidação no mercado, já são jovens que têm um pouco mais de comprometimento e ainda assim têm um pouco de tempo ainda, né? Então são jovens que você pode contar para estar ministrando, já tem um nível de maturidade maior, né? Você já consegue trabalhar um pouco mais assuntos mais delicados, como relacionamento e tudo. E aí você tem os jovens adultos, que já não têm tempo, mas têm compromisso.
tem investimento. Porque o adolescente, tudo que você vai fazer, você tem que pagar tudo, né? Que não tem, vou pedir meu pai não deu dinheiro, que não sei o quê, tal. Aí acaba que tem que sair muita coisa do nosso bolso. Só que aí, se você concilia os adolescentes com os jovens adultos, são pessoas que já conseguem fazer um investimento no ministério, conseguem ofertar com servir, né? Fazer um alimento, né? Transporte. Porque adolescente não tem nem carro. Eu não vou no culto porque meu pai não vai me levar. Aí você pega esse jovem adulto, fala, passa lá na casa de fulano, pega pra mim. É o que eu faço lá na igreja. Pega o pessoal que tem carro, fala, busca fulano, busca ciclano e tudo, vão trazer todo mundo pra perto. E aí a gente vai movimentando, tendo uma igreja geracional, onde cada um tem o seu propósito ali, né? E os jovens adultos também já começam a ter um ministério consolidado, já sabe o que Deus tem para a vida deles e tudo, já começa a pensar numa nova geração e tudo. Então, é só você saber, assim, com o que você tem nas suas mãos, né? Que às vezes não tem como a gente querer um compromisso de um adolescente que só estuda e, assim, começou a namorar, filho, não vai ter mesmo comprometimento, né? Vai abandonar tudo. Não, porque é a mulher da minha vida. Entendeu? É ela que eu quero pra minha vida. Mas aí você fica assim, gente, nem sabe o que é, sabe? Meu Deus. Não, eu já falo com os meninos da igreja. Antes dos 18, deixa de ser besta. Não vai, não. E eles são muito intensos. É tudo muito, assim. Pode esquecer. Aí eles entendem e tal. Teve até outro dia um menino chegou pra mim e falou, olha, vou te contar. Eu tô gostando de fulano. Ela faz meu tio e tal, não sei o que. Eu falo, pô, legal, né? Ele se abriu e tal. E legal também que ele tá gostando. Uhum. Que é isso mesmo. Mas aí ele falou um negócio que eu achei muito legal, muito interessante. Mas calma, eu sei. Só depois dos 18, né? Eu falei, por aí. Mas que bom, começa a fazer amizade. Se for pra acontecer, no tempo certo vai acontecer. Mas agora é o momento de amizade, então... É o que eu falo com os meninos. Eu falo, glória a Deus que você tá gostando. Gostar é bom. É bom. Deus é bom, ainda bem que você gosta. Isso faz parte. Começou gostando. Tá vendo? Começou gostando. Então, assim, lá na igreja a gente tem até testemunho de pessoas que começaram na adolescência, assim, gostou e tudo, e manteve, casou, e hoje tá casado, tem filhos lá na igreja, sabe? Então, assim, tá gostando? Deus abençoe, glória a Deus. Mas o que você vai fazer a partir daí? Entendeu? Outro dia um menino chegou, não, porque ela é a mulher da minha vida. Eu falei, mas a última também era. Entendeu? A do mês passado também era a mulher da sua vida. Não, porque Deus me confirmou com isso, assim, assado. Glória a Deus. Mas não é o tempo. Vamos estar esperando. A gente não sabe de nada. Eu tinha um amigo, a gente com 12 anos, ele disse que já tinha sonhado com a menina. O sonho eu não duvido, mas ele falou que foi Deus que deu o sonho. Então, tipo assim, Deus me mostrou, é ela. Hoje ele é casado com outra pessoa. Eu tenho um temor com essas coisas que Deus me mostrou. Teve uma época que foi comigo, olha só. Chegou duas meninas, elas não falaram pra mim. Mas duas pessoas chegaram pra mim falando que essas duas meninas, ao mesmo tempo que Deus tinha falado pra elas que eu era pra casar com elas. Eu falei, mas Deus não falou comigo. Tá falando só com elas? Poxa, como assim? Sabe? E é muito assim, falar que Deus me mostrou e tal, não sei o quê. E um ponto complicado disso é porque a gente não pode forçar ninguém a nada. A escolha é deles, né? Por isso que a gente tem um trabalho muito forte com os pais lá. Logo que eu assumi, eu falei, eu preciso trazer os pais pra perto. Porque que a gente tem o respaldo, né? Que o dia que tem culto, o menino fala, não vi mensagem no grupo. A gente sempre manda pros pais. Que o pai pega e leva o menino lá na porta da igreja e depois busca de novo. Tudo que a gente faz, a gente tem uma responsabilidade muito grande com os pais. Só que aí se você fala assim, olha, não tá na hora. Aí chega em casa, o pai fala, pode. Eu vou fazer o quê? Não posso fazer nada. Não, meu pai deixou. Eu falei, então, Deus te abençoe. Mas o meu alerta, eu dei. Já aconteceu de até ligar pro pai. Falei, olha, seu filho tá indo pra casa da menina. Tava dormindo lá na casa da menina, sabe? Poxa, a gente alerta. Pode ser que aconteça algo pior. Então, assim, se vocês liberam, eu não posso fazer nada. Mas depois a responsabilidade não é nossa. Sabe? Fui muito aberto com ele. Eu falei, olha, a gente tá alertando e tudo. Mas a escolha é de vocês, pais, ensinar o filho de vocês. Eu não posso assumir a responsabilidade de um pai. Por isso que o pai e a mãe são muito importantes na construção de um acompanhamento, de um discipulado, ainda mais quando é menor de 18 anos. O grupo de pais lá da igreja são todos pais de jovens de menores de 18 anos. Passou de 18, aí cada um responde por si. Mas abaixo disso eu sempre informo os pais, tudo que a gente vai fazer. Então, se o pai deixa, não posso fazer nada, infelizmente. A gente alerta, a gente dá a direção. E igreja é isso, você dá a direção.
Se o seu líder, se o seu pastor tá te forçando a fazer uma coisa, tá te prendendo, você só pode frequentar a sua igreja, você não pode ir para outro lugar, isso é um evangelho sem liberdade. O Senhor nos criou para liberdade, né? O Senhor Jesus morreu na cruz e nos fez livres. O Senhor nos deu o livre-arbítrio. Mas o que a gente está fazendo com isso, entendeu? Então toma cuidado, viu? Com a sua liderança aí, se tem te prendido muito e tudo. A liderança é para dar direção. Discipulado, você dá a direção. Você não força ninguém a nada, a tomar nenhuma atitude. Mas, enfim, voltando nessa questão de relacionamento e adolescente, é isso. A gente dá a direção. E aí, a escolha é deles. A gente tem que sempre estar acompanhando ali para eles fazerem as melhores escolhas, né? E não se arrepender depois. Eu concordo bastante, porque primeiro você tem que andar em parceria de verdade com os pais, com os responsáveis, Muito importante. porque eu comecei a ter muita dificuldade com os adolescentes. E aí me deu esse clique. Eu falei, preciso fazer alguma coisa com os pais, porque eu tô perdendo esses meninos. Uhum. E assim, a desculpa é sempre porque o pai, não sei o quê, não, hoje é dia, meu pai já falou que era para. Então, assim, se a gente não tem esse contato primeiro com os responsáveis ali, vai ficar muito difícil. E segundo, realmente o nosso papel ele é ministerial sobre a vida e tal dos meninos, mas responsabilidade de cuidado, de educação, de sei lá, sobre aqueles meninos é dos pais. Uhum. Isso a gente não pode interferir. Não mesmo. Então a gente aconselha, não mesmo. A gente dá uma direção. falar alguma coisa, direcionar mesmo. Inclusive, esses dias tem uma jovem do projeto que ela ficou doida com a nossa igreja. Ela já é de igreja, já tem uma igreja, já frequenta. E ela foi na nossa igreja, ficou doida com a nossa igreja. Queria ir pra lá e tudo. Não, que eu vou vir pra cá, tá com não sei o que. Eu falei, não, calma aí. Você já tem a sua igreja, fica lá, Deus te abençoe. Se você quiser visitar, super bem-vinda. Mas ora, vai lá, conversa com Deus, tá com não sei o que. No outro culto ela chegou, não, mas porque orei e Deus falou que não é. Eu falei, tá vendo? Então, assim, eu não deixo ninguém preso. Se a pessoa fala assim, eu tô indo para outra igreja e tal, não sei o quê. É de Deus? Deus te abençoe. Vai com Deus e tudo. Desde que esteja na igreja, é isso. Sabe? Eu não fico forçando ninguém, igual a menina. Se você for... tem gente que às vezes olha e fala assim, ela tá querendo vir pra igreja, vamos trazer ela, vamos trazer ela, vou trazer ela, vou trazer ela. E tal, tem gente que fala assim, já vem até pronto, que já vem de outra igreja. Mas não é isso que a gente... Não é para isso que a gente tá aqui. A gente tá aqui para ganhar pessoas que não são de igreja, pessoas que não têm um contato com o evangelho. É para isso que a gente tá aqui. Não faz parte do nosso propósito alcançar pessoas que já fazem parte de uma congregação. Tá lá, Deus abençoe. Deus abençoe. Quer visitar? Top. Quer estar aqui com a gente? Top. Mas a sua igreja é lá. Sua prioridade é lá. Seu culto de domingo é lá. Falei com ela. Você está aliançada lá. Não é aqui. Outro dia eu falei com a galera lá na nossa igreja. Falei, gente, onde que Deus te plantou? Eu gosto de tal lugar, gosto da amizade de tal pessoa aqui, gosto de tal louvor, não sei aonde. Eu falei, mas onde que Deus te plantou? Porque se não foi aqui, o que você está fazendo aqui? Tipo assim, vaza. Com todo amor e respeito, mas não é aqui. Então, vai para o lugar onde Deus te plantou e dê fruto lá. Se é lá, então você vai investir lá. Não tem problema fazer visita. Beleza. Mas se você está investindo lá, ok. Agora não investe lá e visita tudo e todo mundo, aí eu falo, gente, não. E geralmente, dê fruto. E geralmente isso acontece porque a pessoa não tem, assim, um propósito ainda, assim. Ela não achou. É isso que eu sempre falo. Eu amo ministrar de propósito. Que Deus, ele é o único que enche a nossa vida de propósito. Se a gente não tem Deus, a gente fica vagando, né? Buscando propósito em dinheiro, em riqueza, em bens, em fama e tudo. Então, assim, o que Deus tem para você? Eu sempre falo com os jovens, assim. O que Deus tem para você? Às vezes o que Deus tem para você não é aqui. Às vezes o que Deus tem para você é em outra nação. Às vezes o que Deus tem para você é em outra cidade. O que Deus tem para você? Busca isso. Se encontrar isso, glória a Deus. É essa minha função aqui. De despertar para você descobrir o que você foi chamado para ser e para fazer. Entendeu? Então, eu descobri, eu sou muito certo daquilo que Deus tem para mim nessa estação da minha vida. Deus não me deu o ponto final. Ele vai me dando aos poucos, os degrauzinhos que eu tô subindo. Então, eu tô indo, tô caminhando. Tem uma época que o pessoal tá preocupado de eu sair da igreja. Eu falei, gente,
que Deus tem para mim é aqui. Então pode ficar tranquilo. Enquanto Deus não me mandar para outro lugar, eu não vou sair daqui. Mas se Ele me mandar para outro lugar, Deus abençoe. Não vou pensar duas vezes, porque eu sigo a Deus. Não estou preso a ninguém. Tenho aliança com meu pastor, tenho aliança com os líderes e tudo. Sou muito grato pela vida de cada um deles. Mas enquanto Deus me quiser ali, eu vou estar ali. Mas se Deus me mandar para outro lugar, vou ir também. Com Porque eu certeza. tenho certo daquilo que Deus tem para mim. E ultimamente eu tenho feito uma oração. Eu falo, Deus, não envie ninguém de outra igreja. Eu tô falando assim, sinceramente. Deus, manda gente que nunca foi de igreja. Mas manda trabalhadores. Uhum. Manda visitantes, não. Manda trabalhadores. Eu tô rogando por isso, ultimamente. Para que Deus possa encher a nossa igreja com pessoas que não conheciam Ele. Porque às vezes, se essa pessoa tá vindo de outra igreja, aí ela, tipo assim, pode fazer isso também lá. Aí começa a se envolver, aí uma vírgula que foi mal colocada às vezes, e a gente às vezes faz isso Conflito de mesmo. visão. Aí de O repente ela modo da vai te pessoa pensar. abandonar também. E assim, essa questão de vir pessoas de fora também revigora a igreja, traz vida para a igreja. Sim. Porque a gente começa a ver de perto, é o que eu estava conversando com as meninas, que eu queria que elas fossem para o projeto para ver de perto, porque às vezes a gente fala, as pessoas entram por um ouvido e saem pelo outro, mas quando a pessoa vive aquilo ali, igual essa experiência que ela teve, poxa, eu achava que ela nem gostava de mim e ela estava me esperando no culto. Uhum. Então, tipo assim, eu falei com ela, é isso que eu queria que você vivesse. Porque às vezes eu falo, as pessoas não... Tipo assim, não é que não dá credibilidade, mas não entende. Quando você vive, igual quando vem uma pessoa de fora da igreja e nunca teve contato com Deus, e você vê aquela pessoa ali, aquele primeiro amor, aquela coisa, aquela intensidade, isso faz bem até pra gente, que a gente fala, caramba, eu perdi isso aí, ó. É isso aí, eu quero voltar a ser assim. A viver essa intensidade do reino, viver essa intensidade, sabe? Como se fosse a primeira vez. E às vezes a gente canta, a gente ministra na igreja, só que a gente já perdeu isso dentro da gente. A gente entra no modo automático, a gente vai na igreja, assiste o culto, volta embora para casa. Só que quando eu chego na igreja e vejo uma pessoa nova, eu falo, caramba. E às vezes a pessoa chega com uns problemas que você fala, nossa, meu problema é tão pouco diante do problema dessa pessoa. Sabe, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para ministrar sobre a vida das pessoas? E sempre, vida nova, assim, traz algo novo, renova a vida da igreja. E eu gosto muito. Né? E você falando nessa questão de que Deus traz pessoas novas para a igreja, isso aí tem até uma pesquisa. Se eu não me engano, é 90% das pessoas que saem da igreja e vai para outra, 90% dos problemas que dão na igreja são de pessoas que vieram de outra. Porque dá conflito de visão, dá conflito de interpretação, dá conflito de submissão. Porque às vezes a pessoa sai de uma liderança e já quer entrar, já sendo líder, já sendo pastor e tudo. E não entende que tem um processo. São lugares diferentes, com perspectivas diferentes, visões diferentes. Justamente. Ô, gente, nós vamos ter que marcar o segundo, né? E eu volto, hein? Eu gosto de conversar, gente. Eu gosto de conversar. Mas foi muito legal, né? Muito bom. Foi bênção, glória Muito a bom Deus. demais. Uma última coisa, né, que eu sempre peço pro pessoal, uma dica pra galera que quer fazer algum projeto aí, trabalhar com jovens da igreja ou adolescentes, o que você fala aí pra galera? Primeira coisa, busca a Deus. Íntimo, no secreto. Olha, procura saber o que ele tem para você. Assim. Aonde que você quer que ele te leve. Porque Deus mostra tudo. Deus mostra o lugar, a hora, o dia, tudo certinho. Você tem que ter intimidade com ele. Busca ele, tudo. E sabe, e pede a Deus confirmação. A gente fala com Deus, a gente fica esperando que Deus venha dar uma resposta pra gente, a gente quer ficar esperando sentado. Mas começa, bota o pé que Deus vai colocar o chão. Entendeu? Começa a andar, olhando para ele, com foco nele, não deixa de servir em área nenhuma. Às vezes a gente acha que a gente tem que abandonar tudo para começar a fazer. Não. Quando eu comecei com os meninos e tudo, até na nossa igreja lá de Esmeraldas também, que numa próxima oportunidade a gente vai contar muita história que tem de lá. Então, assim, quando a gente começou isso, eu achava que eu tinha que abandonar tudo, mas Deus falou, continua. Continuei servindo no Ministério de Mídia, continuei fazendo tudo. E aos poucos Deus foi colocando no chão. E as coisas foram acontecendo. Então, assim, vai pro secreto, sonha vê o que Deus tem, qual é a necessidade dos céus para a terra. Aí você começa a fazer. Bota o pé que Deus vai colocar o chão. Boa! Pessoal, então é isso aí. Se Deus quiser, até a próxima semana. E você que gostou, você que
foi abençoado, edificado, se fez sentido para a sua vida, vai fazer para de outros também. Então divulga, joga aí nos grupos, manda para aquele amigo que Deus colocou no seu coração. Nossa, ele está precisando de ouvir, tá mesmo. E vai ser bênção em nome de Jesus. Então é isso aí. Se envolva com o Brás, hein, gente? Segue a gente lá, acompanhe os nossos podcasts, que Deus está fazendo muita coisa legal aí, Glória a em Deus. nome de Jesus. Então até a próxima. Beijo e tchau.